Eu me lembro que quando eu comecei a costurar, eu achava que, em questão de cobrar preço para fazer alguma coisa, era a mesma coisa de um tecido para outro que não tinha diferença, porque eu falava assim comigo, mas eu vou cortar um grosso ou a seda eu vou cortar do mesmo jeito. Eu vou ter que costurar, tudo é o mesmo trabalho. Até eu descobrir com o tempo de costura que não é a mesma coisa, porque o trabalho é bem diferente. Um tecido grosso como esse, ele é muito mais fácil de trabalhar, tanto para corte como para costurar, porque ele fica mais quietinho no lugar. Agora, uma seda, misericórdia. A mesma coisa o xadrez. Dependendo do tipo de peça que a gente vai fazer, tem que diferenciar o preço, porque encontrar listas, né? Listras, e encontrar quadradinhos de xadrez é complicado. Até mesmo numa costura reta. Para quem é iniciante, às vezes não sabe, né? Não sei quem está vendo esse vídeo se é iniciante. Esse moldezinho aqui de blusa, só para orientar. Quando a gente vai fazer um tecido ou de listra, ou assim, né, de quadradinhos, a gente tem que pôr um ponto do quadrado em algum ponto do molde. Vamos supor aqui, ó, nesse quadrado, vamos supor que aqui é a ponta do meu tecido. Então, eu vou colocar um molde. Então, eu vou escolher alguma parte do xadrez. Por exemplo, eu quero colocar aqui, vou fazer essa ponta aqui, que é a cava. Então, se eu quero pôr aqui, né, no tecido tá aqui, nesse encontro dos xadrezes, então eu ponho essa pontinha nessa pontinha aqui, sabe? Ó, aqui tá o xadrez, apesar da luz estar meio estranha, né? Aqui tá o xadrez, o encontro, eu quero colocar a cava aqui. Então, se eu coloco a cava aqui, a outra cava também tem que colocar nesses desenhos, não importa aí que parte do tecido você vai pôr. Você tem que encontrar aqui. No caso, se você for para fazer mais para baixo, é aqui nesse outro quadradinho. De preferência, por exemplo, aqui é branco, cinza e preto. Se você colocou aqui com a cava nessa pontinha do quadrado preto, você teria que procurar a parte do tecido que também tenha a mesma coisa para ficar o mesmo tecido, né? Ou lá do outro lado, né? Porque vai depender se você tem um tecido estreito, se você está com um tecido de largura completa. Enfim, o mais importante é saber qual é a regra para ficar uma costura bem feita, com o corte bem feito. É que você procure um ponto do seu molde para colocar em cima do desenho. Se a axila foi nessa pontinha, então na outra pontinha também tem que ser outro lado. E assim por diante. Nesse caso meu aqui, eu só estou fazendo uma emenda de tecido reta. Então, o que eu coloquei? Nos quadradinhos, aqui na junção entre uma cor e outra, eu coloco um alfinete bem na divisão e vejo se o outro lado também está no mesmo lugar. Se tiver retinho, então eu tenho garantia e ainda assim nem sempre é 100%, gente, porque o tecido às vezes dá uma esticadinha a mais, aí sai meio milímetro, já fica diferente. Porém, se você tiver uma costura que você consiga 99%, 98% de junção perfeita, já está ótimo. Eu acredito assim. Por quê? Porque é tudo à mão livre, né? Aqui não tem maquinário, não tem nada, coisa assim, mais moderna, né? Uma costura em casa. Olha, aqui novamente eu prendi, aí eu vou verificar o outro lado, ó, deu certo, então eu venho. Então, por isso eu acredito assim, não só a questão do tecido, mas nesse caso de tecidos com listras ou com xadrez, eles têm essa junção e dá mais trabalho do que você pegar um tecido reto sem, perdão, sem desenho nenhum e você simplesmente juntar ele e passar a máquina, não é verdade? Aqui, eu abri agora o tecido para vocês verem. Tá vendo? A emenda.
Aqui está perfeito, perfeito. Lá em cima já percebi um lugarzinho que tinha meio milímetro diferente, mas isso praticamente é nada. Mas quando você consegue fazer ele direitinho, é uma beleza. Então você precisa ter o auxílio dos alfinetes, né? Não adianta querer fazer só a mão livre, às vezes a gente junta assim, ah, tá direitinho. Mas quando você vem passando a costura, o próprio calcadorzinho dá uma leve empurradinha e o que acontece? Já fica diferente, não tem a junção. Entendeu? E principalmente eu já vi muitas calças compridas desses tipo pantalona que são estampadas ou então em xadrez, listas, compradas feitas que atrás no gancho tá uma cor aqui, a outra lá em cima. É ridículo. Mas quando a pessoa não costura, às vezes ela não percebe, não para perceber isso na hora de comprar. Aí a pessoa tá andando, ao invés das listas da roupa tá se encontrando, ou o xadrez, tá não, tá um lá para cima, outro lá para baixo. Isso é muito feio, desvaloriza totalmente qualquer peça de roupa. Ok?